Primeiros passos no HTML. Vamos começar aqui agora a dar os nossos primeiros passos escrevendo os códigos da nossa página web. O HTML, a base do HTML é isso aqui que você está vendo. Esses códigos aqui, essas tags, isso aqui é a base do HTML. E é a partir disso que nós vamos construir o nosso site. Então, isso aqui que você está vendo, ó, sinal de maior e menor e uma palavra dentro, é uma tag, tá certo? E aí nós temos duas tags. Nós temos uma tag de abertura, que ela é assim, tem apenas um sinal de menor e um sinal de maior. E nós temos a tag de fechamento, que é sinal de menor, barra e sinal de maior. E aí dentro vai o nome da tag, que aí nós vamos aprendendo ao longo do tempo a tag que nós vamos precisar usar, tá certo? Algumas tags não tem esse sinal de fechamento, tá certo? Algumas tags, elas são apenas assim, ó, isso aqui é uma tag. Então, ela abriu aqui e não tem fechamento, é só ela só. Isso aqui é outra tag, tá certo? Então, geralmente, a tag, ela começa, por exemplo, essa aqui é a tag HTML. Então, nós começamos aqui, HTML. E aqui embaixo nós fechamos, HTML. Aqui nós abrimos body e aqui nós fechamos, body. Aqui nós abrimos head e aqui nós fechamos head, tem um barrinha. Aqui nós abrimos a tag meta, mas ela não tem fechamento. Essa aqui de baixo não é fechamento dela, essa aqui é outra tag, tá certo? Então vamos comentar esse código aqui para você entender para que serve essas tags. E aí, em um outro vídeo, a gente vai avançando esse assunto. Então, nós começamos. Primeiro, eu vou apagar todo esse conteúdo e nós vamos escrever esse código de novo para você aprender uma maneira prática de escrever o código e para você entendendo de um por um como que funciona. Então, vamos apagar aqui. Nosso documento está salvo e ele está aberto aqui do lado para você ir vendo. Então, no HTML, nós vamos começar com essa tag aqui, ó. Ponto de exclamação, doctype, espaço, HTML. O que é isso? Essa tag vai ser a primeira coisa que você vai colocar no seu documento HTML. Para que ela serve? Doctype significa tipo de documento. Então eu tenho aqui, ó, type e doctype, tipo de documento. Para que isso serve? Essa tag, ela vai informar para o navegador qual é o tipo de documento que você está usando. Então, quando você jogar o seu código lá no navegador, o navegador vai ler isso aqui e ele já vai entender. A primeira coisa que ele vai entender é que esse documento é um HTML. Então, tudo que estiver relacionado ao HTML, tudo que o HTML suportar, ele já vai entender que vai rodar aqui, porque isso aqui é um documento HTML. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. E isso aí é obrigatório, hein? Você tem que fazer isso no seu código de HTML. Depois, nós vamos agora começar o esqueleto do nosso código HTML. E a tag que vem agora é a tag HTML. A tag HTML, ela tem a tag de abertura, HTML, e ela tem a tag de fechamento, HTML. Então, nós abrimos HTML e fechamos HTML. E aí, tudo que estiver entre HTML e barra HTML vai ser o nosso documento, o nosso código. Então, a gente dá um Enter aqui, porque tudo que tiver aqui dentro vai ser o nosso documento HTML, beleza? Então, essa é a nossa segunda tag, que já é o nosso documento propriamente dito. Então, esse aqui é para informar que tipo de documento é. E aí, agora, nós começamos aqui o nosso documento HTML, com tag de abertura e tag de fechamento. Tudo que tiver aqui dentro vai ser o nosso documento. E aí, qual é a próxima coisa que vai vir dentro do documento HTML? Nós teremos aí a tag head. Nós teremos a tag head. O que é a tag head? A tag head significa cabeça, ou seja, tudo que estiver entre head e barra head vai ser a cabeça do nosso site. O que é essa cabeça do nosso site? Veja bem, nós seres humanos temos a nossa
o nosso cérebro, né? Temos a nossa mente. Então, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, tudo que a gente aprendeu ao longo dos anos, de como se comportar, de como tratar as pessoas e etc., tudo isso está na nossa cabeça. Tudo isso está no nosso cérebro, na nossa consciência, enfim. Então, o nosso funcionamento, o jeito que a gente funciona, o jeito que cada ser humano funciona, está onde? Está na cabeça dele, na consciência dele. Então, no nosso documento HTML é a mesma coisa. O jeito que o site vai funcionar, o jeito que a sua página vai se comportar, vai ser configurado aqui dentro. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser a forma como o seu site vai se comportar. E as coisas que vão aqui dentro são para informações de como o seu site vai se comportar. Não necessariamente as coisas que estão aqui vão aparecer para o usuário, porque isso aqui é uma área onde você vai configurar o seu site para que o navegador leia e entenda como que o seu site deve se comportar. Belezinha? Então, essa é a tag head. Ela vai ficar dentro do seu código. Depois da tag head, nós teremos a tag body. Aí nós temos a tag body e barra body. A tag body significa corpo. Body significa corpo. Inclusive, se você está começando a programar, um ótimo conselho que eu te dou é você tem que aprender inglês. Você precisa estudar inglês, porque tudo no mundo da programação é inglês. Então, aprenda inglês. Então, voltando aqui. Nós temos agora a tag body, que significa corpo. Aqui é que vai o corpo do seu site, ou seja, aquilo que aparece lá no navegador, que o usuário do site vai ver, vai estar aqui dentro. Então, tudo que você colocar aqui dentro da tag body vai ser o que vai aparecer aqui para o usuário. Olha, eu escrevi lá e apareceu aqui. Então, tudo que tiver em body vai ser o que vai aparecer para o seu usuário. Beleza? E essa aqui é o esqueleto base do base. Então, vamos aqui agora para mais algumas configurações extras do esqueleto do nosso código. Então, nós vamos colocar aqui, tá vendo a tag de abertura de HTML? Exatamente nessa tag de abertura nós vamos especificar qual é o idioma que nós estamos usando na nossa página. Então, nós estamos no Brasil, vamos fazer um site em português para brasileiros. Então, nós vamos escrever aqui, ó, lang é igual, entre aspas, pt-br. Então, nós estamos especificando aqui agora, falando para o navegador, que o idioma lang vem de language, que é idioma. Lang é igual pt-br, ou seja, o idioma desse código que nós estamos escrevendo é português do Brasil, tá certo? Então, aqui na tag de abertura do HTML, nós vamos usar lang igual pt-br, entre aspas, tá certo? Então, isso é uma configuração extra do nosso site. Ele vai dentro da tag. E aí, no head, nós vamos colocar algumas informações. Eu falei para você que o head ele serve para quê? Para configurar o nosso site. Então, aqui dentro, nós vamos colocar a tag meta. Opa, desculpa. Nós vamos colocar a tag meta. E a tag meta é interessante por quê? Porque ela não tem uma tag de fechamento. Ela é simplesmente ela sozinha aí, ó. Meta. E dentro da tag meta, nós vamos colocar uma coisa interessante aqui, que é isso aqui, ó. Car7 igual UTF-8. O que é essa tag meta aqui? Ela é uma tag de informação adicional. Uma tag de metadados, tá certo? Você está passando informações adicionais para o navegador. Como eu falei, tudo que tiver dentro de head vai ser para configurar o seu site. Então, nós estamos passando uma informação de configuração para o navegador. Então, aqui nós temos um atributo. É o atributo car7 igual UTF-8. Para que é que serve esse atributo? Esse atributo serve para informarmos para o navegador que nós teremos uma configuração de caracteres sendo usada nesse site. Às vezes, você vai escrever alguma coisa ou você vai abrir um site, tem lá alguma coisa escrita
e aí está usando, por exemplo, uma acentuação, está usando, sei lá, está usando um acento circunflexo, está usando um tio, está usando um acrase. E aí o que acontece? O navegador não consegue ler essas coisas às vezes. Por quê? Porque ele não está configurado para isso. E aí, às vezes a pessoa escreve não e aí não aparece no navegador. Aparece no lugar do tio aqui, do A com tio, aparece talvez um arroba ou alguma coisa estranha. Por quê? Porque o navegador não está entendendo o que está sendo escrito. Então, você precisa adicionar uma característica ou você precisa adicionar uma informação no seu site que vai informar para o navegador que você vai usar alguns caracteres. E aí o navegador vai entender, por exemplo, quando você colocar um arroba, ele vai saber que é um arroba. Quando você colocar um tio, ele vai saber que é um tio. E não você coloca um tio e ele acha que é um arroba. Então, quando você coloca esse car7 UTF-8 aqui, você está especificando isso para o navegador, beleza? Espero que tenha conseguido passar isso aí de uma maneira fácil de vocês entenderem. Então, nós temos aqui a tag meta e o atributo. Isso aqui é um atributo, tá? Quando você vê assim com esse sinalzinho de igual aqui, é um atributo. Depois eu vou fazer mais adiante, nós vamos fazer um vídeo sobre o que é esse atributo. A próxima tag, nós vamos abrir outra tag meta. E dentro dela nós vamos colocar o atributo name. Aí nós colocamos aqui o nome da nossa página. Por exemplo, Esportes Brasil. Colocaremos aqui o nome da nossa página. Esportes Brasil. Muito bem. E aí nós vamos, ainda aqui dentro, colocarmos outro atributo, que é o atributo content. E aqui nós vamos colocar aqui, vamos lá, tudo que você precisa saber sobre o esporte brasileiro. Beleza. Então, aqui nós temos mais uma tag meta. E dentro dessa tag meta nós colocamos name e colocamos content. O que significa isso? Name é o nome da sua página. E content é o conteúdo da sua página, do que se trata a sua página. É uma especificação do que se trata a sua página. Isso aqui vai aparecer no seu site? Não. Para que serve? Como eu falei, aqui é a configuração do nosso site. Então, aqui nós estamos informando para o navegador o nome do nosso site, Esporte Brasil. E nós estamos informando também o conteúdo do nosso site. O que vai acontecer? Quando alguém pesquisar no Google sobre esportes no Brasil, o navegador sabe que existe um site chamado Esportes Brasil. E ele também sabe que o conteúdo desse site é esse. Então, quando alguém pesquisar lá no Google sobre esportes no Brasil, talvez o navegador indique o seu site. Por quê? Porque você informou para ele aqui que o seu site se trata disso. Beleza? Então, essas informações aqui, elas são muito úteis nesse caso. E nós vamos colocar aqui também no head uma última tag, por enquanto, que é a tag title. A tag title, ela tem fechamento. Então, nós fizemos aqui title e barra title. E aqui dentro nós colocaremos o título do nosso site. O que é esse título do site? Vamos colocar aqui Esportes Brasil. Olha só o que acontece. Eu vou salvar. Quando você vem aqui, por exemplo, no Google, você está aqui no Google e você vem aqui em cima na aba, aqui está escrito Google. Por que está escrito Google? Porque esse é o site do Google. Se eu escrevo aqui, ó, YouTube e abro o YouTube, aqui em cima vai ficar escrito o quê? YouTube. Por quê? Porque esse é o site do YouTube. Então, ali em cima, o que está aparecendo ali em cima é o título do site, tá certo? Aqui, Google, é o título do site. Então, aqui no title, que significa título, você vai escrever o título do seu site. E aí, quando você vem aqui no seu site, eu vou atualizar, olha o que está aparecendo aqui em cima na nossa aba, Esportes Brasil, porque esse foi o título que nós demos do nosso site.
Vou colocar outro título aqui do nosso site. Receitas Brasil. E salvo. O que vai acontecer aqui? Mudou. Receitas Brasil. Porque agora esse é o título do site. Então aqui na tag title você vai colocar o título do seu site. Certo? Vamos voltar aqui o nosso site para Esportes Brasil. Muito bem. Depois disso, nós agora vamos para a tag body. Aqui dentro da tag body, o que vai acontecer? Dentro da tag body vai o conteúdo. Body significa corpo. Dentro da tag body vai o conteúdo do seu site. Então, tudo que você quiser colocar no seu site, texto, imagens, vídeo, sons, vai tudo aqui dentro. Informações, link, tudo vai aqui. Contato, tudo vai aqui. Então, tudo que você escrever aqui, vai lá. Campeonato Brasileiro Série A. Salvo. Venho aqui, olha aí, ó, Campeonato Brasileiro Série A. Já aparece aqui o que eu escrevi. E aí, tudo que eu escrevi aqui vai ficar desse jeito aí. Vamos escrever aqui, dar um tapa no teclado. Tudo que eu escrevi aqui vai ficar desse jeito, desordenado. E aí, mais adiante, a gente vai aprender a colocar as coisas em ordem, colocar tudo no lugar. Beleza? Então, aqui dentro do body, vai o conteúdo do seu site. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo dos primeiros passos no HTML. Você aprendeu sobre as tags básicas do HTML. Esse aqui é o esqueleto do HTML. É a partir disso que você vai construir a sua página. É a partir disso que você vai construir o seu site. E aí, mais adiante, nós vamos tratando de coisas mais avançadas e vamos construindo aos poucos uma página simples. Beleza? Então é isso aí. Dá um like nesse vídeo e até o próximo. Valeu!